Olá, muito boa tarde. Está começando o nosso debate na Copa nesta quinta-feira, hoje dia 21, agora 4 horas e 37 minutos. Você tá me vendo sozinho aí, né? Mas a galera tá chegando. Aqui é o seguinte, a galera vai, volta, entra e sai, né? Aquela coisa toda, né? Mas o Leandro tá chegando aí, nosso reforço, um dos nossos reforços aí para apresentar o programa de hoje, para a gente debater aqui o que está acontecendo em termos de Copa do Mundo na Rússia. E é o seguinte. E a Argentina está perdendo, lá, 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 e eu falei que ela ia perder. Ontem a gente falou muito desse jogo, Argentina e Croácia, e a Croácia, 35 minutos, está fazendo O segundo, e lá vai o Messi, até mais. 2-0 para a Croácia. Acreditem, a Croácia está fazendo 2-0 em cima da Argentina. Desolação total do Messi, toda a seleção. Aliás, Leandro, que falha do goleiro no primeiro gol, né? Mas agora um belíssimo gol, quem está acompanhando aí também, um belíssimo gol da seleção croata, que é o seguinte: tem bons jogadores, é uma seleção muito experiente, com jogadores que atuam aí nos principais clubes de futebol da Europa. A Croácia está fazendo 2-0. E aí é o seguinte, complica e muito a situação da Argentina. Leandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí o debate na Copa. Olha, a gente está vendo aqui os um golaço de fora da área, um chutaço aí do camisa 10 da Croácia. Modric, isso? Olha, um golaço incrível. E é o seguinte, a gente já vai se despedindo da Argentina. Parece que aqui estava aí na última Copa, chegou à final, aquele time desapareceu. E olha, eu sinto muito, tem gente que não vai voltar nem para a Argentina. É o caso do Sampaoli, Castro. E a questão é a seguinte, ó. Amanhã a Islândia enfrenta a Nigéria. Teoricamente, a Islândia é favorita. Se a Islândia vencer esse jogo de amanhã, vai a 4 pontos. A Argentina ainda pode se classificar na última rodada. Não se despediu ainda. Mas a questão é, a Croácia e a Islândia se enfrentam na última rodada. E um empate deixa todo mundo de boa. A Islândia, que foi pela primeira vez para a Copa, vai garantir o segundo lugar. A Croácia vai garantir o primeiro lugar com 7 pontos. E vão eliminar a Argentina, que daí no máximo poderá ir a 4 pontos se vencer a Nigéria. A situação complicou realmente para o time argentino. Só que é o seguinte: nós podemos estar vendo a primeira grande seleção, o primeiro grande favorito se despedindo da Copa. Mas tem mais 2 problemas pela frente, né? Brasil e Argentina. Ainda tem muitos problemas pela frente. Falando do caso dos hermanos aí, eles vão ter que, além de vencer a Nigéria, que não deve ser uma tarefa fácil, porque a gente já tem visto nessa Copa que todos os jogos aí têm sido muito equilibrados, a não ser uma tarefa fácil vencer a Nigéria, eles vão ter que ainda ver o saldo de gols ainda, dependendo desse resultado desse jogo da Islândia amanhã. Então, é bem complicadinho. Enquanto isso, tem a seleção brasileira que também vive uma situação complicada, né? Vai ter que vencer a Sérvia para não ter o mesmo fim da Argentina na próxima sexta-feira. Bom, a rodada de hoje, 3 jogos, começou ainda pela manhã, às 9 horas, a gente teve Dinamarca e Austrália empatando em 1-1. Esse jogo manteve a Austrália ainda na briga por uma vaga nas oitavas de final. A Austrália fez o seu primeiro ponto, mas a Dinamarca foi a 4. A situação é a seguinte: na última rodada que vai acontecer, isso é o grupo C, na última rodada que vai acontecer na próxima terça-feira, a Dinamarca enfrenta a França. A França que venceu e já se classificou, daqui a um pouquinho a gente fala sobre a seleção francesa. Se a França vencer a Dinamarca e a Austrália conseguir vencer o Peru, que já está eliminado, a Austrália pode também brigar aí por uma vaga nas oitavas de final da competição. No outro jogo de hoje, a gente teve então a vitória da França, 1-0 sobre o Peru. E olha, a França no seu melhor estilo, no seu melhor futebol. E para quem assistiu e acompanhou, olha, eu vou te dizer, foi um dos melhores jogos dessa primeira fase da Copa. Um jogaço, o Peru não abriu mão de atacar, atacou desde o início, fez um belíssimo jogo contra a França aproveitando as chances de contra-ataque, armando, quer dizer, Cali, você acompanhou esse jogo, França realmente mostrou hoje que tem bagagem, que pode sim complicar aí nas oitavas de final, a seleção francesa já está classificada à próxima fase.
Boa noite, boa tarde, né, Edson, Leandro, boa tarde, pessoal. Me impressionou muito a atuação da França hoje. Eu acho que hoje a França mostrou que pode sim brigar pelo título da Copa do Mundo. E teve 4, 5 jogadores que me chamaram bastante a atenção pelas jogadas que fizeram. Teve o Giroud, o Griezmann, o Mbappé, o Varane e também teve o Hernandes, que para mim os 5 jogadores foram essenciais e construíram essa vitória da França. Obviamente, o Mapdi veio em uma grande ascensão na última temporada, o Matuidi também fez um grande jogo hoje, mas o principal destaque foi esse quinteto, que ajudou na construção do gol, que foi uma jogada construída desde a defesa e que o Mapdi, em uma boa oportunidade, marcou o gol. Eu acho que a França, como o jogo de hoje, mostrou que veio realmente para brigar pelo título. E há uma grande expectativa em cima dessa seleção francesa. A Croácia vai tendo aí mais uma oportunidade, 40 minutos já do segundo tempo nessa partida. Há sim uma grande expectativa em cima da seleção francesa, que para muitos, desde 1998, quando a França ganhou o Mundial, e naquela época tinha Zidane, todo o aparato que a França teve naquele Mundial, é a melhor seleção francesa desde então. Agora, vai ter que provar isso em campo, né? Por enquanto conseguiu 2 vitórias, está classificada com antecedência para as oitavas de final, e nesse grupo, então, fica a situação: Dinamarca e a Austrália, que hoje empataram, vão para a última rodada com chance. A Dinamarca, com um empate, avança às oitavas de final. A Austrália tem que ganhar e torcer por uma derrota da Dinamarca. É a única chance da Austrália seguir adiante na competição. Argentina perdendo de 2-0 para a Croácia, Cali. O que te parece esse jogo? Que impacto que pode ter essa partida na definição desse grupo C nessa primeira fase da Copa da Rússia? Eu acho que com essa derrota a Argentina já pode dar o seu adeus à competição, porque eu acho pouco provável que ela consiga um bom resultado na última rodada. Eu acho que a Argentina vem mostrando as atuações, com todo o perdão da palavra, medíocre que realizou desde o ano passado. Porque depois da ascensão, obviamente, que tiveram ali um pouquinho durante as eliminatórias sul-americanas, a Argentina não mostrou nada. A Argentina viveu em relação ao Messi. Nós vimos hoje pouquíssima movimentação do Dybala, pouquíssima movimentação dos grandes nomes da Argentina. Eu acho que a Argentina pecou muito nessa Copa do Mundo. Eu acho que eles vieram com um pouquinho de salto alto e acabaram não mostrando o futebol que a Argentina mostrou em outros jogos dos últimos anos. E também os jogadores, que são as estrelinhas, também não mostraram o futebol que realizaram na última temporada. A Argentina abriu a caixa de ferramentas aí, né? É patada para tudo quanto é lado agora. O negócio aqui tá fervendo aí nesse final de jogo, 2-0 Croácia. Bom, essa rodada aqui, ela está se encaminhando. O grupo C já está se definindo. Amanhã a gente vai ter mais um jogo, que é ao meio-dia o jogo, Nigéria e Islândia, e aí vale para os dois, né, Leandro? Vale para os dois, porque se a Nigéria vencer, também entra nessa briga. Agora, claro, é pouco provável que a Nigéria consiga passar pela Islândia. Mas já vamos começar a projetar também o grupo E, porque amanhã a gente vai ter a definição da segunda rodada no grupo E. Às 9 horas da manhã nós temos Brasil e Costa Rica, e às 3 horas da tarde a gente tem Sérvia e Suíça. É um jogo importante de ficar de olho. Claro que o Brasil vai ter que fazer sua parte, vencendo a Costa Rica, mas é uma partida importante, porque na última rodada o Brasil vai enfrentar a Sérvia e a Suíça vai ter a Costa Rica. E aí, dependendo dos resultados, se der um empate, por exemplo, nesse jogo de amanhã, o Brasil vai para a última rodada tendo que ganhar de novo. Porque se empatar com a Sérvia, pode até mesmo ficar fora da Copa. É mais uma seleção que entra pressionada nessa segunda rodada. Exatamente, nós vamos ver aí, na verdade, aí como é que vai se sair. Se esperava também agora uma reviravolta da Argentina, depois daquele primeiro jogo contra a Islândia, que é mais ou menos um sistema parecido com o do Brasil, e agora mesmo, nesse segundo jogo, a gente vai poder ver de verdade, aqui se vê a seleção brasileira, que a gente fala que o nervosismo atrapalhou o primeiro jogo, né? Então, eu acho o seguinte, que amanhã
Muita gente vai estar de folga de manhã para poder assistir. Nós vamos estar aqui trabalhando. Mas é o seguinte, tudo vai se decidir amanhã nesses 90 minutos aí. Vai ser um grande jogo e de muita emoção para a seleção brasileira e para Costa Rica, que vai ser aquele tudo ou nada, né? O time costarriquenho, que essa semana diz que teve umas desavenças e tal, mas na verdade, quando vai se jogar contra nada do que jogar contra uma grande seleção para unir uma equipe e sair com a vitória e pelo menos chegar lá com classificação ou não vencer da seleção brasileira, para ele já vai ser um título, né? Dentro da perspectiva que a Costa Rica tem para essa Copa, vencer ou até mesmo empatar com a seleção brasileira, acho que já vai ser um grande resultado. Caliandra, ontem a gente falou que muito provavelmente o Tite iria repetir o time. A tendência é que isso aconteça. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Neymar e o Gabriel Jesus na frente. A única dúvida que eu acho que talvez tenha ficado da primeira rodada era em relação ao Gabriel Jesus, né? Que não fez uma boa partida, mas a gente sabe do potencial dele. Tá certo o Tite em manter a seleção, mesmo que não tenha ido bem contra a Suíça, ou teoricamente não ido bem, né? Porque a Suíça também tem uma boa equipe. Você acha que está certo o Tite em manter o time para amanhã? Eu acho que sim, Edson. São jogadores que participaram dos últimos amistosos também, jogadores que tiveram um grande desempenho também. Obviamente, amistoso não quer dizer nada quando se estreia numa Copa do Mundo. Mas eu acho que o Tite tem os times nas mãos, como nós falamos. Eu acho que, obviamente, o nervosismo atrapalhou. Não vamos jogar toda a culpa em relação também ao árbitro de vídeo, porque não é apenas um árbitro de vídeo que acaba interferindo no resultado, mas eu acho que os jogadores que fizeram uma estreia no último jogo, eu acho que eles estão um pouquinho mais focados em relação à Costa Rica. Eu acho que eles estão mais preparados. E eu espero também uma grande atuação do Gabriel Jesus em relação ao gol da Croácia. Agora sim que... Agora acabou. O sonho argentino acabou. Gente, o menininho chorando. O choro do garoto argentino quando a Croácia fez 3-0. Ontem a gente teve um jogo, deixa eu só lembrar aqui qual foi a partida, porque eu não estou conseguindo lembrar agora aqui, mas foi o jogo, se eu não me engano, aqui do Grupo B, que teve uma cena muito parecida. Se eu não me engano, até foi Espanha e Irã. A desolação da torcida quando a Espanha fez 1-0, porque por mais que o Irã não fosse favorito, o Irã estava conseguindo fazer um bom jogo, um bom enfrentamento contra a seleção da Espanha, e agora a Argentina tomou o terceiro gol, e aí a desolação do torcedor argentino. Eu acho que mostra, bem isso que você falou, Caliandra, mostra o momento do futebol argentino. E principalmente do futebol do Messi em termos de seleção argentina. E aí vem aquele grande questionamento que todo mundo fala, mas o Brasil não é só Neymar, né? O Brasil tem que ter outras lideranças. Acontece que a grande liderança do futebol brasileiro hoje é Neymar. Assim como a grande liderança do futebol argentino é o Messi. Você pode falar de Higuaín, você pode falar de Agüero, você pode falar de tantos outros jogadores, mas a referência é o Messi. E o Messi, é claro e evidente, pelo menos para mim, que o Messi nunca conseguiu fazer na seleção argentina o que ele fez no Barcelona e aquela situação que levou ele a ser o melhor jogador do mundo por várias vezes. Ele não conseguia fazer isso na seleção argentina. É a carência de mais lideranças que nós temos no futebol. A Argentina está passando por isso e vai passar por uma fase de reestruturação, não tenho dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque a eliminação, se viesse a confirmar logo na primeira fase, vai fazer com que alguns desses nomes que hoje defendem a Argentina não passem mais a atuar pelo futebol argentino. E a gente pode ter um encaminhamento de Neymar numa situação muito complicada, como a do Messi, um grande jogador no seu clube, mas que na seleção brasileira, não sempre, porque o Neymar eu acho que ele deu muito mais para a seleção brasileira do que o Messi deu para a seleção argentina. Mas o Neymar tem que melhorar, né? Para o Brasil, para ele mesmo, e até para aquela coisa, aquela pressão que se tem, né, entre aspas, de que um grande jogador como o Messi e como o Neymar teriam que ganhar uma Copa do Mundo, né?
Pois é, muito se fala, né, Edson, em relação ao que acontece com o Messi quando veste a camisa da Argentina. Eu acho que a principal resposta não está apenas em relação ao futebol argentino, mas também está em relação aos próprios jogadores. Os próprios jogadores parece que eles jogam em relação ao Messi. Isso não pode acontecer. Da mesma forma que o Brasil não pode jogar pelo Neymar, Portugal não pode jogar por Cristiano Ronaldo e uma Espanha não pode jogar em relação aos jogadores que têm maior destaque, como o Sérgio Ramos e até mesmo Iniesta. Eu acho que as seleções não devem jogar tanta carga para esses jogadores. O que eu vejo muito em relação à Argentina é uma sobrecarga nos ombros do Messi, como se o Messi fosse resolver da mesma forma que ele resolve em Barcelona. Só que o futebol de um time é totalmente diferente do futebol de uma seleção. Em relação ao Barcelona, cara, o Messi foi para Barcelona piazinho. Ele conhece como é que é uma estrutura. Eles são ensinados desde pequenos a jogar daquela forma. E a mesma forma não pode ser feita em relação ao futebol da Argentina de uma seleção. Então eu acho que tem que mudar essa visão dos técnicos, dos próprios jogadores, porque senão a gente vai ver de 4 em 4 anos as maiores seleções sendo eliminadas por causa dessa sobrecarga em apenas um nome. Agora tem o seguinte, né? A Croácia venceu os 2 primeiros jogos. Vou pegar aqui só o resultado da primeira rodada da Croácia, que eu não estou lembrando aqui. 2-0 na Nigéria. Até onde pode ir essa Croácia, Leandro? Ela é uma seleção que pode brigar daqui um pouco para estar entre as 8 principais. Vai passar em primeiro lugar, né? Vai passar em primeiro lugar nesse grupo. Pode brigar para estar aí entre as 8 principais, pode ir além. A Croácia do Šuker, se eu não me engano, né? Ela chegou às quartas de final, né? Foi quando a gente conheceu aquela famosa camisa quadriculada, né? Até onde essa Croácia pode espantar, vamos dizer assim, já que ela é considerada um azarão aí na Copa? Para mim é o seguinte, ela pode chegar às oitavas de finais desde que não encontre com a França. As quartas, desde que não encontre com a França, vai nas oitavas de finais. O que difícil acontecer, pois a França vem fazendo lá no grupo C um bom, deve se classificar, bons jogos, deve se classificar em primeiro e deve ter pela frente aí ou a Dinamarca para enfrentar. Então, com certeza é uma seleção aí que deve pela primeira vez estar entre as 8, as principais aí que vem crescendo muito nas últimas Copas. Mas eu sempre voltando àquele assunto que vocês estavam falando agora há pouquinho, daquela questão das seleções que viram e tudo mais. Essa semana eu vi um comentarista ele falando assim: o que é melhor num time, Castro? Você ter um jogador fora do normal, exemplo, Salah, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, ou você ter ali 10 caras bons, né? Porque é o seguinte, é o que a Caliandra falou, Copa do Mundo se joga com seleção. Não adianta você ter um cara como o Messi lá na frente, como o Cristiano Ronaldo, porque é o seguinte, vai fazer 1-0 só contra o Marrocos. Não vai conseguir. A seleção da Argentina, mais uma vez, não mostrou que não tem uma zaga capaz, que a zaga, mais uma vez, furada. Conseguiu tomar 3 gols nesse jogo contra a Croácia, em erros bobos, em aberturas, em falta de passe. E aquela história. Tem lá o Messi, mas vai chegar lá e vai tocar para quem? Cristiano Ronaldo. Vai trocar o Salah. Vai trocar passe com quem? Né? É esse que é o problema que está acontecendo na Copa do Mundo, porque se tem jogadores excepcionais, mas eles não conseguem fazer, não conseguem, porque não é só eles os times, né? Realmente ali o Cristiano Ronaldo no primeiro jogo contra a Espanha foi um destaque, mas depois se provou que é o seguinte, que futebol ainda, apesar de todas as mudanças, de ter tecnologia, árbitro de vídeo, ainda se joga com 11 em campo. E é isso que está acontecendo agora. A Argentina está sendo eliminada porque deixou tudo de volta, como o Brasil lá no outro... na Copa do Brasil deixou para o Neymar, agora eu espero que não esteja deixando de novo, eu quero amadurecer um pouco mais o meu pensamento referente a essa questão, que será que a seleção brasileira está girando só em torno do Neymar, ou teremos um outro jogador brilhando? Porque Felipe Coutinho fez um gol, então é aquela coisa, já na Argentina estava se esperando apenas um nome aí do Messi brilhar, então vamos aguardar para continuar vendo aí se o Brasil vai bater essa febre que aconteceu com os argentinos hoje, né? E é amanhã, hein? Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos Brasil e a Costa Rica.
Costa Rica com alguns problemas internos, briga de vestiário, briga no treino, a situação não está muito boa lá. O Brasil pode se aproveitar disso, mas é que nem o Leandro falou, daqui a um pouco eles vêm aí meio unidos aí para pelo menos buscar um resultado diante de uma seleção favorita, como é o Brasil, que talvez hoje seja uma das principais favoritas. O Igor não está participando aqui conosco, mas ele e o Rodrigo Finardi, ali da redação do jornal Bom Dia, também falaram hoje no sentido de que o Brasil, diante das dificuldades que as grandes seleções estão tendo, o Brasil se torna cada vez mais favorito a levar essa taça. Claro que tem que mostrar esse favoritismo dentro de campo. Então amanhã, 9 horas da manhã, a gente tem Brasil e Costa Rica. Eu só vou passar aqui a próxima rodada desse grupo da Argentina. Nós vamos ter Nigéria e Argentina na última rodada, terça-feira da semana que vem, e Islândia e Croácia. A questão aqui é a seguinte: se a Islândia vencer a Nigéria amanhã, o empate entre Islândia e Croácia na última rodada garante as duas equipes na próxima fase, elimina a Argentina e Nigéria. Hoje quem deu adeus à Copa foi o Peru, perdeu para a França, está fora. Dinamarca e França se enfrentam na terça-feira, às 11 horas da manhã. Nesse mesmo grupo, que é o grupo C, a Austrália enfrenta o Peru. E aí vai se definir a classificação nesse grupo C. Por enquanto, só a França está classificada. Então, só fazendo um resgate. E a Rússia? Sim, mas calma, deixa eu molhar o bico aqui, né? Eu estou falando aqui do grupo C, né, cara? Mas, enfim, eu já ia chegar lá. Estão classificados também a Rússia, o Uruguai, e aí falta definir só o primeiro lugar lá no grupo A. A Espanha, Portugal e Irã não estão classificados. Desses, só um vai se classificar. Desculpa, só 2 desses vão se classificar. A última rodada a gente tem, olha só, Portugal e Marrocos. Se Portugal vencer... Desculpa, Portugal e Irã. Se o Irã vencer, pode eliminar Portugal. Né? Elimina Portugal. Ou pode. Aí é que tá, né? Porque a Espanha pode perder para o Marrocos também. Né? Pode classificar Irã e Portugal. Então, na verdade, o grupo B ainda está um pouco indefinido. Lá no grupo C, então, a última rodada, Dinamarca e França, Austrália e Peru, e aí vai se definindo. Nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Rampon. Uma Copa para mostrar como o futebol evoluiu nos últimos anos, principalmente no quesito tático. E aí mostra aquilo que você falava, né, Leandro? A questão das pequenas equipes, das pequenas seleções, que estão conseguindo fazer frente aos grandes conglomerados do futebol. Isso, para mim, valoriza e muito o trabalho da comissão técnica, do treinador, mas aquele trabalho que começou a ser feito aqui no nosso esporte erechinense, no futebol e no futsal, que é o trabalho de análise científica de todos os jogos. Você saber por que o jogador está correndo, como o jogador está correndo, se ele está correndo da maneira com que deve, se esse jogador está sendo aproveitado dentro da questão tática do treinador. Quer dizer, o futebol evoluiu muito, o esporte evoluiu muito e a tecnologia tem auxiliado nesse sentido. E aí vai diminuir um pouquinho daquela distância, principalmente tática, que foi o que o nosso telespectador colocou aqui, no sentido entre os grandes e os pequenos, né? Olha, essa semana eu estava vendo, a gente vê muita coisa só para a Copa do Mundo, a questão, estava fazendo a comparação da previsão do tempo para o jogo da seleção brasileira, porque dependendo do clima, do vento na hora, o jogador podia render mais ou menos. Então é realmente uma situação, tem evoluído muito o futebol, né? E a gente falava, hoje de manhã eu conversava com o nosso cinegrafista, o Fernando Gerro, e a gente falava, por que está tão igual a Copa do Mundo, né? Já vamos comentar aí sobre o resultado. Olha, nós falava dessa questão porque o que acontece, assim, por que está tão igual? É porque, assim, ó, muita gente, por exemplo, assim, não está jogando, claro, no Barcelona, no Real Madrid, muitas dessas seleções, os jogadores não estão nesses grandes times, mas eles já estão no futebol europeu, eles estão no grande futebol, estão jogando, estão no futebol da Europa, estão em grandes ligas. Isso tem feito aí com que as seleções, elas tenham cada vez ficado mais fortes, né, e jogado um futebol
Não sei se a Calianda concorda comigo, mas a questão é exatamente essa, que esses jogadores, muitos são desconhecidos para nós, mas eles estão jogando na Europa, estão jogando em clubes, estão jogando jogar bacana, né? Vou passar aqui para a Calianda já, né? E são jogadores, Leandro, que muitas vezes passa despercebido quando jogam em grandes clubes, né? Por exemplo, tem algum jogador que deve estar nessa Copa que joga no United. Só que a gente não percebe ele porque ele está escondido atrás dos grandes nomes. Muitas vezes isso é algo que passa despercebido, porque a gente não nota. A gente pensa, poxa, por que um técnico vai trazer um jogador que muitas vezes não faz a diferença no jogo? Por que vai convocar alguém que muitas vezes só faz uma jogada e depois passa despercebido? Então, muitas vezes é um erro nosso pensar em relação a isso, pensar a não convocação desses jogadores, quando, na verdade, eles estão fazendo um ótimo trabalho, só que é aquela coisa que nós falamos ao longo da semana. Muitas vezes a gente foca só nos jogadores conhecidos das seleções e a gente acaba deixando os outros jogadores um pouquinho às sombras dos grandes nomes. Eu gostaria de dizer boa tarde ao pessoal. Estou chegando um pouco atrasado aqui nesse belíssimo programa, né? Eu estava tentando assistir o jogo e com as mãos presas aí no computador, né? Terminando uma matéria. Mas, enfim, o que vocês vinham falando mesmo? Vocês já viram que a pauta aqui é isso aí, né, cara? Olha só. E é o nosso filósofo, né, cara? É o cara mais centrado, é o cara mais... Eu quero fazer uma problemática aqui já, entrei... exatamente, sem IDH de seleção. Mas estava acompanhando vagamente o jogo em andamento. Terminou o jogo? Está em andamento? Terminou 3-0. Simplesmente uma loucura aí, né, pessoal? Esse jogo começa a desmoronar. Apesar de que a Argentina não está com um grande time e o seu maior ídolo, o craque, está literalmente apagado ali. Não esboçou nenhuma reação, né? Mas também, fazer um comparativo aqui, o Portugal também não tem um bom time e tem um jogador que está fazendo a diferença e está praticamente classificada, né? Isso. Então, quer dizer, eu acho que foi realmente isso para o futebol da Argentina. Acho que vai ser uma água fria, assim, e deve ocorrer aí mudanças drásticas no futebol argentino em função desse resultado, né? O que vocês acham? É o que a gente vinha falando. Eu acho que o futebol argentino realmente vai passar por uma reformulação, não tem como não, e até porque muito provavelmente vai perder o seu principal jogador, que é o Messi, que já tinha anunciado antes, né, que dependendo de como fosse a Copa da Rússia, ele se aposentaria aí na seleção brasileira. Quero mandar um abraço aqui a toda a galera que está nos... desculpa, seleção argentina. É um sonho meu ter o Messi na seleção brasileira, vai ver que é por isso, né? Ou não, né? O Cristiano Ronaldo seria melhor, né? Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí pela nossa transmissão. Amanhã a gente volta, 4h30 da tarde, para analisar também o que aconteceu entre Brasil e Costa Rica. E aí é o seguinte, Igor, para nós começar a encaminhar aqui, Brasil e Costa Rica, tua expectativa para amanhã? Você já tinha falado que o Brasil tem que abrir o olho, porque a situação pode ficar russa, né? Mas a tua expectativa do que pode acontecer na manhã dessa sexta-feira, no horário brasileiro, entre Brasil e Costa Rica, e o quanto que o Tite pode usar de exemplo do que aconteceu entre Argentina e Croácia para levar ali para aqueles últimos minutos ali da concentração antes de entrar em campo. Perfeitamente, Edson. Acho que essa é a consideração importante, quer dizer, que sirva de exemplo o que aconteceu hoje, porque o Brasil não está de maneira nenhuma isento de que algo aconteça semelhante ao que ocorreu hoje na tarde de hoje. Quer dizer, pode muito tranquilamente acontecer isso com o Brasil. Acho que o Brasil não vem num bom momento, apesar de ter um grande time. Essa zebra paira sobre as cabeças aí dos jogadores do Tite, da seleção brasileira, porque se ele não tomar uma iniciativa e se terminar, por exemplo, em 0-0, que eu acho que vai terminar 0-0 o primeiro tempo, posso estar enganado, só palpite isso, né, gente? Estamos só especulando aqui. Ele não mudar o seu time aí, pode acontecer, tudo pode acontecer. E eu acho que o Brasil, se não mudar a postura, não passa de 1-0 ou de 0-0 amanhã. Acho que
tem que jogar muita bola, botar um ritmo completamente diferente, entrar completamente diferente do que vem fazendo, né? Colocar um volume de jogo muito superior. E o Neymar, que é a crítica que eu faço aqui, se o Neymar tem que mostrar a que veio, né? O Neymar é assim, ó, ele tem que mostrar a que veio, ele tem todas as condições de jogar, tem apoio dos jogadores, tem apoio do técnico, quer dizer, ele tem que dar resultado, cara. Senão, assim, ó, tranquilamente sacaria ele na metade do jogo e colocaria o Douglas Costa, como tu já tinha referido aqui. Ou ele dá resultado já no primeiro tempo, ou saca fora, porque o Brasil pode acontecer uma situação igual a que aconteceu na Argentina. E olha, amanhã não vou estar aí, então já vou deixar meu palpite aqui sem comentário. Eu vou viajar, vou ter um compromisso aí fora, então amanhã não vou estar presente. Mas 1-0 no máximo, eu acho 1-0 o Brasil, e olha lá. O Dr. Cláudio Palhoça está nos acompanhando aqui, mandou: prudência sempre é bom, mas acredito num bom desempenho aí da seleção brasileira. Eu ainda acho também que o Brasil deve vencer a Costa Rica, e embora não deve ser uma goleada, também acho que não vai ser um placar tão elástico assim, mas além da nossa torcida pela nossa seleção, eu tenho convicção de que o Brasil pode sim, e obviamente que tem muito mais futebol para isso, para vencer a Costa Rica. Agora, né, prudência sempre é bom, já disse o nosso amigo Cláudio Palhoça. Aliás, quero mandar um grande abraço. O Cláudio, que é presidente do Erechim Esporte Clube, que está organizando uma etapa da Copa Norte de kart, que vai acontecer no próximo dia 1º de julho. A gente vai falar sobre isso semana que vem também. Calhandra, então, para nós encaminhar, expectativa em relação à amanhã de manhã? Alguma aposta de resultado? Eu acho que eu vou ficar com o Igor também, 1-0. E eu também apostaria muito no Douglas. Vai ser mais cedo amanhã? Não, amanhã eu vou vir no meu horário correto. Não, o Igor também vai vir no horário correto, só vai sair mais cedo. Vou ficar até o horário que eu tenho que ficar. Mas eu sou da mesma opinião que o Igor. Eu também apostaria no Douglas Costa. O Douglas Costa é um jogador que nós vimos iniciar o seu futebol no Brasil, né? Ir muito jovem para a Europa, mas foi na Europa que ele cresceu e que ele foi reconhecido pelo seu bom futebol. Então eu acho também que o Tite deveria apostar no Douglas Costa, meu Deus, gente. Douglas Costa. Douglas e o Diego. Né? Exatamente. Então, eu acho que ele poderia sim fazer a diferença. Em relação ao placar, eu fico com 1-0 também. Estou em dúvida em relação a isso. Tá magrinho esse placar, hein, Leandro? Eu não sei se é o descrédito na Copa do Mundo ou é o descrédito na seleção brasileira, isso aí, rapaz. Isso aí é resultado de um bolão aqui da empresa que tem destruído comentaristas de esporte, que tem destruído especialistas de esporte aqui dentro e engrandecidos cinegrafistas. E engrandecidos cinegrafistas aí, né, que estão vencendo o bolão da empresa. Mas é o seguinte, olha, eu vou ficar amanhã com 2-1 para a seleção brasileira aí, né? Acredito num bom resultado aí. Eu vou fazer o seguinte, o gol do Neymar e o outro do menino Gabriel Jesus, que está precisando brilhar nessa Copa, é um grande atleta. Tem muito a amadurecer ainda, talvez lá no Catar a gente vai ver esse garoto voando bastante, assim como aquele do Egito. Mas eu acho que ele está merecendo um gol. Ele, talvez, aí vamos esperar o nosso craque da seleção, Neymar, fazer 2-1, então. O bolão da firma aí tá derrubando muita gente e tá consagrando outros, né, Leandro? Não tem jeito, né? Eu acho que nós deveríamos ter esperado a primeira rodada da Copa acontecer, entendeu? Antes de colocarmos o resultado no bolão. Gente, coloquei 5-0 Alemanha no México, tá? 4-0 Espanha e Irã. 5-0 Argentina na Islândia. 2-0 Argentina hoje. Gente, tá impossível isso. Pessoas que nunca imaginávamos estão na vice-liderança em terceiro lugar nesse bolão. A gente comemorando mais que o normal esse resultado da Croácia aqui. O nosso bolão tá que nem a Copa, né? Tem gente que não imaginava que algumas pessoas poderiam estar lá, né? Enquanto outros, né, Igor? Que filosofaram, fizeram uma análise, cara, assim, ó, o Igor ficou 2 semanas analisando o mercado financeiro, o IDH das seleções, para conseguir fazer o bolão dele, cara. E vamos falar aqui a posição dele na tabela? Não, pode falar. Segundo a nossa colega, ele já está rebaixado, né? Já está rebaixado.
Sem chance de voltar para a primeira divisão aí das apostas do jornal. A situação está lamentável mesmo. Gente, vocês imaginam se o Igor tá nessa posição, se ele se recupera, tipo assim, do nada? Vocês já imaginaram isso? Tem mais? Aí a Nigéria tem que ganhar, Senegal. Nós quase tivemos durante essa semana uma votação aqui antes de começar o programa para nós tirarmos o apresentador desse programa, que ele tá falando o Igor, mas ele estava na zona de rebaixamento do bolão para ser eliminado. Ele seria eliminado antes que a Argentina dessa Copa. E eles deram uma mão só para não perder o apresentador. Aí foram lá e mudaram os resultados. Não, brincadeira, capaz. Gente, obrigado pela presença de todos aqui. Amanhã a gente volta a falar sobre o nosso debate na Copa. Esperamos que, obviamente, com toda essa alegria, essa descontração, com uma vitória da seleção brasileira. Eu não falei o meu palpite, mas eu acho ainda que a situação é a seguinte: eu acho que ou vai ser empate, que eu acho muito pouco provável, ou acho que o Brasil consegue fazer uns 2, 3 gols, e aí talvez a gente tenha uma vitória de 3-0 para encaminhar a seleção brasileira para as oitavas de final. Isso que é otimismo, isso é ser brasileiro. Então aí, estamos junto com a seleção. Gente, obrigado mesmo, boa tarde para vocês. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Amanhã a gente volta, podem voltar, vamos discutir a seleção brasileira amanhã. Vamos falar da Argentina, vamos falar de Messi, que tá indo, né? Tá indo. Deixa ele voltar para casa, não tem problema nenhum. Mas enfim, e tem resultado da Islândia amanhã, tem muita coisa acontecendo na Copa. Hoje foi o 8º dia, amanhã será o 9º dia da Copa da Rússia, tá certo? Um bom final de quarta-feira? Quinta-feira, meu Deus, o tempo passa, né, cara? Um bom final de quinta-feira para você, um bom começo de sexta-feira e tomara que a nossa manhã seja daquelas, em que a gente possa realmente vibrar novamente com a nossa seleção, tá certo? Um grande abraço, até lá.